Quais são os melhores instrumentos que podemos utilizar na avaliação da memória em adultos e idosos? Nesse vídeo do canal de hoje, vou te ajudar a decidir qual instrumento escolher para sua avaliação neuropsicológica. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos sobre a escolha dos instrumentos da avaliação neuropsicológica que eu estou fazendo aqui no nosso canal do YouTube, em comemoração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Todos os dias, às 17 horas, posto aqui um vídeo e já peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações sobre essa sequência de vídeos. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e diretora da Encantato. Vamos começar o nosso vídeo sobre memória em adultos. Bom, que testes que a gente consegue escolher na avaliação neuropsicológica que tem como foco principal a avaliação de memória? São vários. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a maior quantidade possível, de instrumentos da avaliação neuropsicológica que tem como foco a memória e depois no final eu vou falar qual você precisa escolher para sua bateria básica de avaliação neuropsicológica. Se você não sabe o que eu estou falando, que bateria básica que é essa que a Sara está dizendo, é só você clicar nesse link aqui que você está vendo na tela, que vai te direcionar para um vídeo que eu explico a diferença da bateria básica e a bateria complementar. Vamos lá então para os nossos testes de memória, que avaliam esse público, que é um público mais velho, idosos e adultos. Temos o teste de memória visual de rostos restrito a psicólogos, que é o MVR. A faixa etária dele é de 18 a 80 anos, uma ótima faixa etária. E o objetivo é avaliar a capacidade em recordar rostos associados a detalhes da representação pictórica e informações verbais apresentadas por escrito. Ou seja, memória episódica tardia com auxílio de pistas. O MVR é um excelente instrumento. Pouco usado na avaliação neuropsicológica, mas é um ótimo instrumento. Nós temos também o teste de memória de reconhecimento, que está na sua segunda edição. Ele é restrito a psicólogos, a faixa etária de 15 até 87 anos, e o objetivo dele é avaliar a capacidade de um indivíduo em identificar qualquer tipo de estímulo ou situação visualizados anteriormente. Trata-se de um processo que exige recordação e processo de familiaridade. O teste de memória de reconhecimento, como o próprio nome diz, avalia a memória de reconhecimento, memória de pistas, É um excelente instrumento, ele já é um instrumento muito utilizado na avaliação neuropsicológica e, coraçãozinhos para ele. Próximo é a nossa bateria de avaliação de memória semântica, também restrita a psicólogos. O objetivo dela, já que o nome chama memória semântica, é a avaliação de memória semântica. Então, avalia os componentes do sistema de memória semântica de longo prazo, a partir de subdomínios do léxico, da categorização e da conceitualização. O público-alvo são idosos entre 60 e 98 anos, também muito utilizada, para quem faz avaliação neuropsicológica em idosos. Nós temos as figuras complexas de Rey, que também é restrito a psicólogo. Nós falamos de figuras complexas de Rey porque são duas. A figura A, que é a partir de 5 anos de idade até 88, e a figura B, de 4 a 7 anos de idade. O objetivo do teste é avaliação de planejamento, visoconstrução, percepção visual, atenção visual e memória visual. Então, ele também avalia a memória visual. Temos o teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey, o RAVLT, que também é restrito a psicólogos. O público-alvo são crianças, adolescentes, adultos e idosos de 6 a 92 anos. O objetivo é avaliar a memória declarativa episódica e fornecer informações sobre as medidas de aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência, de retenção de informações e de memória de reconhecimento. O RAVLT, quando ele foi lançado com a ideia de que ele é um excelente instrumento na identificação de algum quadro de Alzheimer. Então, se o neurologista encaminha para você com a suspeita ali, ou para fazer um diagnóstico diferencial de um comprometimento cognitivo leve, de um quadro demencial, de uma demência de Alzheimer, ele é um bom instrumento que você pode estar utilizando. Quando o RAVLT ele foi lançado, foi falado muito disso, há um teste de detecção, de Alzheimer, para Alzheimer, para você entender se a pessoa tem ou não tem,
Não é só isso, né? O RA-VLT, olha a faixa de aplicação dele, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mas sim, ele contribui bastante para quem está ali investigando algum quadro demencial, né? Principalmente porque ele tem memória episódica, ele tem curva de aprendizagem, então a gente consegue entender se pela repetição a pessoa consegue aprender, então a gente entende do efeito da repetição, né? E ele tem também memória de reconhecimento. Então, claro, ele é um ótimo instrumento. Além do RA-VLT, nós temos o teste de retenção visual de Benton, que também é restrito a psicólogos. A faixa etária é de 7 a 30 anos, idosos de 60 a 75. Tem uma faixa etária esquisita, né? Porque tem tabela de 7 a 30 e depois dá um espaço, e aí tem depois tabelas de 60 a 75 anos. O objetivo é avaliar a habilidade de memória visual, percepção visual e praxia viso-construtiva. O teste de retenção visual de Benton se assemelha muito com as figuras complexas de Rey, né, que em termos de memória é o mesmo objetivo, né, que é a avaliação dessa memória visual de curto prazo. Nós temos também o teste de evocação seletiva livre e com pistas. Já é um instrumento não restrito a psicólogos e esse instrumento se encontra neste livro que você está vendo aí, ó, Tarefas para avaliação neuropsicológica, avaliação de memória episódica, percepção, linguagem e componentes executivos para adultos. Dentro desse livro tem vários instrumentos e este teste de evocação seletiva livre e com pistas, que o objetivo é avaliar a memória episódica a partir de um paradigma de aprendizagem de uma lista de palavras associadas a categorias semânticas. Se assemelha inclusive ao RA-VLT. O público-alvo é de 18 a 85 anos. Dentro desse mesmo livro, você tem um outro teste de aprendizagem, né, que tem como foco avaliar a memória episódica para material visoespacial, seria o oposto do RA-VLT, né, porque o RA-VLT, ele vai avaliar memória episódica, né, através de uma lista de palavras, então é auditivo verbal, né, então aqui a gente vai avaliar a memória episódica para material visoespacial. Tem a faixa etária 18 a 85 anos. Esse livro compensa muito você ter. Ali tem vários instrumentos que são legais. Outro livro que também é um queridinho dos neuropsicólogos é esse livro de Manual de Avaliação Neuropsicológica, volume 1, A Prática da Testagem Cognitiva. Tanto o volume 1 como o volume 2 são excelentes. Mas dentro do volume 1 tem uma tarefa de memória prospectiva, né, que o objetivo aí é avaliar de maneira qualitativa a memória prospectiva para material verbal e visoespacial, público-alvo acima de 12 anos. Sim, gente, existem vários tipos de memória, eu não consigo parar aqui para explicar todos os tipos de memória, ficaria cansativo para quem já entende, mas a gente divide a memória em relação, por exemplo, à duração, entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. Aí dentro da memória de longo prazo tem memória declarativa, memória não declarativa. Aí dentro de cada uma delas, por exemplo, memória declarativa, você divide em episódica, semântica e assim por diante. Tem vários tipos de memória, a gente não tem um construto apenas de memória, né? Tem vários tipos de memória. Nós temos também o teste neuropsicológico para avaliação do Binding visoespacial. Aqui o objetivo é avaliar a capacidade do Binding da memória operacional visoespacial, a qual se caracteriza pela associação de informações visuais e espaciais para evocação, lembrança posterior. Essa questão do Binding é porque nós temos um modelo atual de memória operacional, que é o modelo do Baddeley. Dentro do modelo do Baddeley, inicialmente, ele divide a memória operacional em alguns componentes, que é a alça fonológica, o esboço visoespacial, o retentor episódico e o executivo central. Dentro do retentor episódico, você pode subdividir mais ainda. O Binding está dentro do retentor episódico, tá? Então, para uma avaliação do Binding ligado a aspecto visoespacial, a gente pode estar utilizando essa prova, tá? A população, né, o público-alvo são indivíduos entre 18 e 95 anos. Além disso, nós temos um queridinho, né, de quem trabalha com adultos e idosos, né, que é o teste de memória lógica. Que se você é neuropsicólogo, você já ouviu falar no teste de memória lógica, tenho certeza. O teste de memória lógica, ele não é restrito a psicólogos, ele também, assim, não tem uma padronização formal, que você vai numa revendedora, né, para poder estar comprando, assim, numa editora, nada disso. Você consegue achar o instrumento, as normas para o instrumento nesse artigo que eu estou colocando aqui na imagem, tá?
então que foi feita uma normatização para o Brasil, deste teste de memória lógica, só que assim, não é uma normatização estruturada, né? Como eu disse, você não vai ali no editora comprar o teste, tá? Você pode achar os dados ali, as normas, através desse artigo científico que eu estou mostrando aqui. A faixa etária é de 60 a 95 anos. O objetivo é avaliar a memória episódica verbal de evocação imediata e tardia por meio da recordação de histórias lidas para o examinando. Memória lógica é um teste muito conhecido, vale muito a pena você estar acessando porque as normas estão aí livres. Você consegue achar esse artigo científico na internet, tá? Além disso, eu mostrei aqui também as escalas Wechsler. As escalas Wechsler são escalas de inteligência. Tanto o VISC-4 como a VAIS-3 tem dentro o índice de memória operacional. Então, para avaliação de memória operacional, você pode estar aplicando a VAIS-3 em adultos e idosos. Mas, além disso, eles também têm um subteste, que é o subteste de vocabulário, que é um subteste que você consegue avaliar memória semântica, tá? Então, o subteste de vocabulário tem como foco também a avaliação de memória semântica. Bom, são vários instrumentos. E aí, qual que a gente vai escolher para a nossa bateria básica da avaliação neuropsicológica? Eu dividi essa bateria básica da avaliação neuropsicológica em bateria básica de avaliação neuropsicológica para adultos e bateria básica de avaliação neuropsicológica para idosos, tá? Porque para o idoso tem algumas outras coisas que a gente precisa acrescentar, tá bom? Então, pensando no adulto, para a memória, a gente ficaria com as figuras complexas de Rey e o RAVLT. Se você está ligado aqui nos vídeos da Encantato, dessa série ali, dessa sequência de vídeos sobre a escolha dos instrumentos de avaliação neuropsicológica, você percebeu que nosso último vídeo, que eu falei sobre a escolha dos testes que avaliam memória em crianças e adolescentes, eu também falei que a bateria básica seria as figuras complexas de Rey e o RAVLT. Ou seja, são esses dois mesmos, né, que a gente considera básico para avaliação de criança, adolescente e adulto. Mas quando a gente chega na faixa etária do idoso, aí eu acrescentaria mais dois instrumentos, tá? Que é a bateria de avaliação da memória semântica e o teste de memória de reconhecimento. Pelo menos esses dois. E claro, né, se você quiser dar uma olhada no artigo que eu indiquei para a avaliação de memória lógica, o teste de memória lógica também entraria aqui. Mas seriam esses dois os principais, né? Então, a bateria de avaliação de memória semântica e o teste de memória de reconhecimento, tá? Se você for trabalhar com idoso. Então, reforçando, não é que são só esses dois testes, tá bom? Você vai acrescentar esses dois testes àquela bateria já com as figuras complexas de Rey e o RAVLT associado, tá? Sara, por que você está acrescentando esses dois testes? Porque para idoso é muito importante a avaliação completinha, ok, da memória semântica, tá? Então, assim, alguns quadros demenciais, eles demoram um pouquinho para começar a prejudicar a memória semântica, então um prejuízo em memória semântica já indica para você que aquele quadro que a pessoa está apresentando é um pouco mais avançado, sabe? Está progredindo. Então, é importante essa avaliação da memória semântica. E memória de reconhecimento também é muito importante nesses casos aí de diagnóstico diferencial de comprometimento cognitivo leve e um transtorno cognitivo, né, neurocognitivo, ou seja, uma demência, tá bom? Então são esses dois instrumentos. Lembrando que a maioria desses instrumentos nós temos aula de aplicação, correção e interpretação no Ser Neuropsi. O Ser Neuropsi é o nosso curso online de raciocínio clínico na neuropsicologia. Dentro do Ser Neuropsi, nós temos aulas semanais, grupos de estudo, cursos de aplicação, correção e interpretação de diversos instrumentos e também curso de reabilitação. Para você conhecer um pouquinho mais sobre o Ser Neuropsi, aqui na descrição desse vídeo tem um link que você consegue acessar e entender como funciona a nossa plataforma de raciocínio clínico na neuropsicologia. E amanhã tem mais vídeo aqui no canal do YouTube. Um abraço!